Vamos abrir nossas Bíblias em Jó. Aleluia. Capítulo 1. Aleluia. Se puder apagar a luz da igreja, está calor demais, né? Como vai ter a projeção aqui, então você pode acompanhar pelo telão mesmo. Aleluia. Jó capítulo 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó era um homem que temia a Deus. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo rouba da gente? É o temor a Deus. Porque você acha que você pode fazer. Quando eu estava meditando nessa passagem, o Senhor falava assim para mim: Silvana, não é você. Aleluia. Abaixou? Estava tão bom. Amém. Não é você que pode fazer. Sou eu que faço. Aleluia. E aqui diz assim, que Jó era um homem íntegro, honesto, pessoa de valores. Hoje eu estava com meu filho, estava muito calor, e a gente foi comprar uma água, e ele pagou R$2 numa água. Ele falou: nossa, mãe, olha essa água, custa R$2, eu costumo pagar R$5. Aí me veio essa passagem, eu falei assim: isso é integridade. Porque como é que uma pessoa paga 80 centavos numa água e revende a 5? Não há necessidade. Não há necessidade. Quem nos abençoa é o Senhor. Quem honra as nossas vidas financeiramente e espiritualmente é o Senhor. Nós precisamos ser íntegros, honestos. Aleluia. Se essa noite o Senhor venha tocar no seu coração, no meu coração, para que todo esse espírito de engano saia das nossas vidas, para que nós possamos ser íntegros diante do Senhor, para que nós possamos ser honestos diante do Senhor. Aleluia. Transparentes. Temos que ser transparentes diante do Senhor. É verdade, Pai. Aleluia. E Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Evitava, não que não fizesse, não que não pecasse, porque Jó era homem. Eu já vi muita gente falar assim: Jó é que nem Jesus. Não, gente. A Bíblia diz bem claro: evitava. Evitava por quê? Porque precisa evitar, precisa ficar longe. Aleluia. E quando você é justo, quando você é honrado, quando você é honesto, você quer ficar longe do mal. É verdade, Pai. É consequência. É consequência do meu caráter de justiça. Olha aí. É consequência do meu caráter de pessoa honesta, querer ficar longe do mal. Quando a gente vê uma pessoa muito perto de coisas que não são legais, é porque o caráter dela tem que ser mudado. Quando a gente vê uma pessoa muito perto de atos que não convém, é porque precisa haver mudança de caráter. Olha aí, papai. Porque Jó, a gente vai ler aqui que Jó, ele passa por muitas coisas difíceis, mas logo de primeiro versículo, Deus diz para mim e para você: ele era íntegro, ele era honesto, ele tinha um bom caráter. E a gente precisa pedir para Deus, para que tenhamos um bom caráter. Amém. Temos que mudar. Vira para a pessoa que está pertinho de você e diz assim: temos que mudar. Temos que mudar. Isso é para mim, é para você. Precisamos mudar. Porque quando a gente entra na igreja, a gente entra com petições. Fazemos pedidos. De terça-feira a gente tem aqui um culto abençoado de oração. E depois no final da palavra nós oramos por uma caixinha cheia de pedidos, cheia de sonhos. Verdade, Pai. Jó, ele passa por várias tribulações. Lá em 42:10, no final do capítulo, você vai ver que ele vai ser abençoado. Mas por quê? Porque logo de primeiro, Deus mostra para nós que ele era íntegro e honesto. Meu Deus. Aleluia. Versículo 2.
versículo 3. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. A terra de Uz fica hoje onde é o Oriente Médio, onde é o lugar de maior produção de petróleo, é a terra de Uz. Ele morava já naquela época na melhor terra que existia. E Jó era um homem muito rico, porém de um caráter honesto. Amém? Você pode ter bens financeiros? Pode, mas você tem que ter caráter. Você tem que ter justiça. Foi o que eu falei para o meu filho hoje: não há necessidade de uma água ser comprada 80 centavos e vender a R$5. Não há necessidade. Porque a bênção do Senhor não está nessa matemática. A bênção do Senhor está no caráter, na justiça, na idoneidade. A bênção do Senhor não está em quantidade de camelo que Jó tinha. Porque Deus não coloca isso em primeiro plano. Deus fala no versículo 1 que ele era um homem justo e honesto. Aleluia. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com ele. 5. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificassem. De madrugada, presta atenção, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó tinha um caráter tão abençoado que ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos, a ponto de ofertar a Deus para que perdoasse o pecado dos filhos. Foi que meu filho pecou? Vai que meu filho pensou coisas que não era para pensar? Vai que meu filho teve atitudes que não eram para ter? E aí o Senhor me fez pensar aqui: como é que está a oração dentro da minha casa? Olha aí. Será que eu oro pela vida espiritual dos meus filhos? Ah não, missionárias já cresceram. Já são grandes, não, queridos. Olha o exemplo de Jó. Ele ofertava porque os filhos poderiam ter pecados contra Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. 7. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular. Repita: perambular. Perambular. Pela terra e andar por ela. E aí eu fiquei curiosa. Por que perambular? Por que não andar? Por que não correr? Por que não flutuar? Por que não nadar? Por que perambular? Queridos, você já viu aquele ditado? Olha, está passando um homem perambulando. Olha, aquele bêbado alcoolizado está perambulando. Olha, aquele homem, coitado, mal para que ele está perambulando. Sabe o que é perambular? Andar sem direção. Percorrer sem nenhum caminho, sem destino, à toa. Nós precisamos orar para que as nossas vidas estejam sempre cobertas pela mão do Senhor. Meu Deus! Porque o inimigo, ele não tem um foco igual nós temos. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é a salvação. O nosso alvo é a salvação. Nós não perambulamos. Nós andamos no caminho que é a verdade e a vida. Aleluia. Nós andamos por este caminho. Eu sigo a Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Oh, aleluia. Quem perambula é o diabo. Quem anda sem direção é o diabo.
nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter um foco. Nós temos que olhar para a salvação das nossas vidas. Nós temos que olhar para esse homem que Deus cita aqui no primeiro versículo, não precisa pôr. Deus cita aqui no primeiro versículo, íntegro e justo. Por quê? Porque anda no caminho reto. Aleluia. O inimigo, ele não anda em caminhos retos. Ele perambula. Ele anda sem rumo. Ele perambula. Ele anda sem destino para querer nos traçar. O primeiro alvo que ele encontra, que ele tenta encontrar, porque ele não consegue achar, porque estamos cobertos pela mão do Senhor. Mas o primeiro alvo que ele tenta achar são as nossas vidas. Por quê? Porque seguimos andando pelo caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 8. Diz então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Você reparou nele? Você estava vendo fulano? Você reparou nele? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha os adjetivos de Jó. Precisamos evitar o mal. Precisamos ficar longe do perigo. Precisamos ficar longe daquilo que para nós é difícil. Sabe? É difícil aquela tentação. Nós falamos isso hoje, né, pastora? Para nós é difícil aquela tentação. Nós precisamos ficar longe desse perigo. Aleluia. 9. Será que Jó, o diabo falando agora, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos observados. Todas as nossas atitudes, elas são observadas. O que me deixa mais maravilhada com essa passagem aqui é que quando Deus pergunta para Satanás se ele não observou Jó, e Satanás depois vem com todas as artimanhas dele para falar: olha, mas ele observou, sabe por que ele observou? Porque ele diz aqui no versículo 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que Jó, ele não tem razão porque o Senhor deu filhos saudáveis, deu bênção financeira para ele, deu esposa, deu família, deu servos? Você entende como nós somos observados? Meu Deus! Você entende que a nossa vida não é brincadeira? Queridos, eu quase peguei um chicote e me bati quando eu li essa palavra. Porque nós somos peixes dentro de um aquário. Deus está de olho em nós. Só que o inimigo, ele também está olhando a nossa vida e procurando brecha para entrar e fazer algo de errado conosco. Só que Deus, ele é muito maravilhoso e ele diz assim, no 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele é justo, ele é um homem de valor, ele teme o meu nome e ele evita o mal. Aleluia. Aí você vai meditar em tudo que nós lemos no versículo 1, no versículo 2, versículo 3, e você vai observar que Jó é um homem tão abençoado que parece que a vida de Jó não tinha problemas. Sabe por quê? Não é que não tinha problemas, ele evitava o mal, senão que o mal de vez em quando aparecia para ele. Se ele evitava, é porque aparecia. Só que eu quero dizer algo para você. Ele era abençoado porque foi o que eu falei de honestidade e valores. Porque até então o inimigo, até esse versículo, ele não pôde tocar na vida de Jó. Porque não tinha brecha, queridos.
não tinha brecha, não tinha ordem. Aleluia. Nós precisamos fechar as brechas da nossa vida. Meu Deus. A gente precisa sair desse culto, chegar em casa, pegar um papel, uma caneta e anotar tudo que está errado, porque o Espírito Santo ele incomoda as nossas vidas. Nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes. Precisamos anotar tudo que está errado e falar, não, eu vou começar a consertar isso aqui, ó, tica. Ó, eu vou ticar, vou consertar isso, eu vou consertar aquilo outro, amanhã já dá para mim consertar isso aqui, ó. Já dá para mim começar a consertar. A gente precisa fazer isso. Porque senão a gente está com brechas gigantes. E aí é onde muitas vezes eu ouço pessoas falar assim, eu estou há 20 anos na igreja e nada acontece. Eu estou há 30 anos na igreja e nada acontece. Eu entrei na igreja, eu estou com 2 anos na igreja e nada acontece. Nada melhora. Porque nós precisamos fechar as brechas da nossa vida. Nós precisamos consertar as nossas vidas. Nós precisamos ser íntegros e honestos. Aleluia. Versículo 9. Versículo 9. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que nele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Queridos, estão de olho em nós. Deus está de olho nas nossas vidas. O inimigo está aguardando a brecha. Meu Deus. Aleluia. Versículo 11. Mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará da tua face. Olha, então faz assim, Senhor. O Senhor já deu tudo para ele, não deu? Vai lá, estende a tua mão nele, porque ele não pode tocar. Vocês estão entendendo que ele era justo e honesto? O diabo, ele não pode tocar num varão justo e honesto, numa varoa justa e honesta. Jó era justo, honesto, íntegro, integridade, valores. Hoje em dia os valores estão perdidos. Valores. Aleluia. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele vai tocar porque foi uma ordem de Deus, porque ele não encontrou brecha. Ele não tinha como tocar. Ele não tinha como tirar a prosperidade, como lançar uma doença, porque a nossa vida é espiritual. Nós não vivemos no acaso. Eu sempre soube disso, mas depois que eu participei do curso de intercessão, isso ficou mais latente ainda na minha vida. Porque nós não vivemos no acaso. A nossa vida, ela é espírito. Ela é espiritual. Aleluia. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam amarrados, os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto. No 15. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha aí. O inimigo já mandou lá umas pessoas para atacar já uma parte dos bens de Jó. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Mais uma parte das bênçãos financeiras de Jó e dos servos de Jó foram embora. Versículo 17.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou em cima dos filhos, e morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, tragou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Deus! Faz um favor, Marlinhos, pega o peixe para ver aqui. Não tem qualquer coisa demais. Em adoração, ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os bens. Versículo 20. Ele perdeu todos os bens. Ele perdeu tudo. Os filhos, as filhas, os servos. E ele se rasga em luto, prostra a cabeça no chão e adora o Senhor. Meu Deus! Queridos, como é difícil. Como é difícil entender essa passagem, porque hoje eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo. Por quê? Eu falei, Senhor, os bens financeiros até vai, né? Mas vinha um vento lá do deserto, destruía a casa, onde estavam os filhos e as filhas. Morreram todos. E esse homem se rasga em luto e se prostra e adora ao Senhor. Somente um homem justo, íntegro e honesto e que tenha muito temor a Deus e que a sua visão tem que estar no alto. E quando eu estava lendo essa passagem, Deus falava assim para mim: eu quero você justa, íntegra, honesta e que tua visão venha para o alto. Porque se não for desse jeito, como que eu vou enfrentar as dificuldades da vida? Porque a vida não é só flores. A vida não é só flores. Aleluia. Versículo 21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor com letra maiúscula. O Senhor com letra maiúscula. O Senhor. É que aqui está tudo maiúsculo, né? Mas a Bíblia tem a letra maiúscula. O Senhor com letra maiúscula levou para junto de si. Que impedimento é esse? Levou para junto de si. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. 22. Em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus de coisa alguma. Sabe, às vezes a gente pensa assim: como que a gente pode enfrentar os momentos difíceis que a gente passa na vida? Como que eu posso enfrentar esses momentos difíceis? Existe uma fórmula, que existe um início para isso. Eu só posso enfrentar momentos difíceis quando eu me prostro diante de Jesus Cristo e quando eu peço para Ele mudança do meu caráter. Porque quando nós temos a mudança do nosso caráter, quando nós somos justos e íntegros, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é isso que o Senhor quer falar. Quando nós somos justos,
Mas isso não é fácil. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Saber que na mão dele está todas as coisas. Saber que tudo pertence a ele. Aleluia. Quando minha filha chegou para mim e falou assim, eu vou embora. Aí eu desde pequena eu já ouvia que ela ia embora. Eu falei, tá bom, né? Ela disse que vai, né? Mas aí eu percebi que ela estava vendendo as coisas dela. Eu falei, meu Deus, acho que ela vai não. Só que o dia que ela foi, lá no aeroporto eu chorei muito, mas eu tive que entregar ela na mão do Senhor. Eu tive. Ou eu entrego, ou eu entrego. Porque quando está perto da gente, a Gi no colo, né? A Giovana no colo da Gisele. Está ali, gente, está no colo. Está no colo. Se cair, a mãe pega no colo, faz um carinho, passa um metiolate que nem é demais. Né? Nem era demais o metiolate, agora deu uma linha, passa a linha, põe o band-aid. Mas quando está longe, você tem que entregar, porque não vai ter carinho, não vai ter colo, não vai ter metiolate, não vai ter nada. E é muito difícil, E Jó, ele só conseguiu entender, sair do ventre da minha mãe, nu, e partirei nu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, porque ele tinha um caráter irrepreensível. Precisamos pedir a Deus esta noite, Senhor, me ajuda, eu preciso ser transformado, eu preciso ter mudança de caráter. Amanhã é quinta-feira, não terminou a semana, tem coisas que dá para corrigir. Olha aí. No seu trabalho, na sua parentela, dá para corrigir. Dá para corrigir hoje se você quiser. Porque nós precisamos entender que a gente só passa pelas dificuldades que a vida nos traz quando a gente está focado e com a cabeça voltada ao Senhor Jesus. Aleluia. E não perambulando por aí. Porque eu já tive fases da minha vida de vir para o culto, ouvir uma palavra parecida igual a essa, sair e acabou. Nem focado eu estava. Não. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer transformação para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Versículo 22. Em tudo isso, tudo que aconteceu, todas as perdas materiais, todos os servos que morreram, os filhos que morreram, as casas que foram destruídas, em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus de coisa alguma. Em tudo isso, ele não pecou. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Aleluia. No outro dia, os anjos, olha aí, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. Então Deus estava lá, chegam os anjos para se apresentar a Deus, e vem Satanás também para se apresentar a Deus. Versículo 2. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular, olha aí, pela terra e andar por ela. Versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro. Novamente, o Senhor, Ele insiste com as nossas vidas. Integridade. Fala para a pessoa que está do seu lado: integridade. Integridade. Deus está insistindo esta noite. Integridade. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele evita o mal. Para que eu vou estar perto
coisas que eu posso cair em tentação. Gente, entenda uma coisa, evitar significa que eu vou chegar perto dele, não é? Porque ele não evita uma coisa que não existe, certo? Se ele evita, é porque ele é tentado, mas ele evita. Fala para o outra parte de você, evite o mal. Evite o mal. Evite. Ele se mantém íntegro, meu Deus. Apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo, não tinha brechas. Aleluia. Versículo 4. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. 5. Estenda a tua mão e fere a tua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor, no versículo 6, o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. 8, versículo 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentando entre as cinzas. Versículo 9. Então a mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Versículo 10. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Honestidade, integridade, justiça. Precisamos ter esses adjetivos enraizados na nossa vida, no nosso caráter. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. É verdade, Pai. Queridos, diz aqui no versículo 4: pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Só que antes de Satanás chegar para Deus e falar isso, lá no versículo 3, Deus fala: então o Senhor a Satanás: você prestou atenção no meu servo? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deu para perceber que esse mesmo versículo 3 do capítulo 2 é o mesmo versículo 2 do capítulo 1? Quando o inimigo ele chega para Deus, e eu vou dar o meu exemplo, tá? Quando o inimigo chega para Deus, ele fala assim: ela tá, você a Silvana ali, ó, vamos fazer tal coisa com ela? Deus ele é amor, queridos. Ele nunca vai chegar e vai dizer assim: porque tá isso daqui, não estou tirando da minha cabeça, está escrito na Bíblia, tá? Eu estou falando que está escrito em Jó. Ele nunca vai chegar para Satanás e dizer assim: não, vai lá, toca nela, vai lá. Não, ele vai chegar e antes de mostrar as brechas, ele vai mostrar as minhas qualificações, Meu Deus. as minhas bondades. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E ele quer que nós sejamos íntegros e sejamos temente a ele. Aleluia. Para que nos dias maus nós possamos, mesmo com toda dificuldade, adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder na sua casa ler Jó todinho, você vai ver o quanto ele passou, depois ele ora para os amigos, tudo que ele passa. E aí, no versículo, abre para mim, Romildo, Jó 42:10, que é muito conhecido esse versículo. Glória a Deus. Jó 42:10.
capítulo 42, versículo 10. Diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Meu Deus! Mas sabe por quê que Deus deu em dobro tudo que ele tinha antes? Dobro, gente. Gente, presta atenção nessa palavra aqui, ó. É dobro. O Senhor, quando Ele nos abençoa, Ele não quer nos abençoar com pouca coisa. É o dobro. Por quê? Porque em momento nenhum Ele amaldiçoou o Senhor. Em momento nenhum Ele culpou o Senhor pelas percas dele. Em momento nenhum Ele disse para o Senhor: ah, por que o Senhor fez isso comigo? Eu era íntegro, não era? Eu não era bom? Não, Ele não fez isso. Ele só adorou. E ele só prostrou ao Senhor e adorou. Mas a gente só consegue se prostrar ao Senhor, a gente só consegue adorar ao Senhor quando a gente tem uma mudança de caráter. Meu Deus! Porque esse adorar é uma consequência do meu espírito voltado para Jesus. Aleluia! Como que eu adoro? Como que eu adoro? Eu vou adorar o Senhor a partir do momento que eu tenho uma mudança interna de quem eu era, para que agora o que eu sou daqui para frente. O que eu sou daqui para frente. O Senhor quer, da minha vida, das nossas vidas, que sejamos transformados. A gente fala muito da vida de Cristo, muito. Se você aqui no Instagram, meu Deus do céu, só se fala disso. Tem um pastor aí que a minha colega brigou comigo e falou: acho que nem dorme mais, porque só fala da vida de Cristo. Né? Mas por quê? Porque o Senhor Ele quer realmente que nós subamos como igreja. Sim. Mas para isso precisamos ser íntegros, honestos, justos e temente a Deus. É verdade, Pai. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa mudança, pela nossa transformação.